Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro da Escola de Administração da UFBA e nesta aula nós vamos tratar das funções lógicas do Excel, um dos mais importantes conjuntos de funções, especificamente a função C, né, SE, e a função E, pode ser também usando a função OR. Juntas, essas funções resolvem muitos problemas. Eu estou com o arquivo cap10.xlsx aberto e vou partir direto para a atividade 1. Vocês podem ver na tela que eu tenho um esqueminha aqui do lado, eu vou explicar esse esqueminha já já. Primeiro vamos entender primeiro aqui o exercício. Então, eu tenho uma fábrica que faz uma série de lotes, né, de produtos, e esses produtos eles passam por dois avaliadores, e esses avaliadores eles dão uma nota para o produto, para o lote, né? Então a gente tem uma média, que é a média desses dois avaliadores, e depois a gente tem o conceito. E esse conceito é o seguinte: se a média dos avaliadores for maior ou igual a 7, o lote é considerado aprovado. Se for inferior que 7, ele é considerado reprovado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a média. Eu vou colocar aqui a média, a gente já viu isso nas funções estatísticas. Então é a média da linha, né? Então células C7, D7, eu vou arrastar para baixo, e aí tem a média. Não se preocupem com essa notificação aqui, você pode vir aqui e mandar ele ignorar, tá? Pronto. Aqui agora a gente vai entrar com a função lógica, que é a função se. O que a função lógica se faz? Eu vou abrir aqui, ó, vou botar o se, vou botar o parêntese e vamos ver a sintaxe dela. A sintaxe da se é um teste lógico, depois vem um valor se for verdadeiro esse teste, e depois vem um valor se for falso esse teste. Eu vou dar um ESC e agora sim eu vou para o esqueminha que está aqui do lado. Então a forma mais fácil que tem da gente entender o se é através de um fluxograma. Então observem que o losango ele representa um teste. Então eu tenho um teste lógico, por exemplo, a célula E7, que é essa daqui, ela é maior do que 7. Então na verdade isso é um teste. Ele vai verificar, é mesmo maior ou igual a 7? O maior ou igual é representado dessa forma com o igual depois, tá? Se isso aqui for verdade, se E7 for maior ou igual a 7, então a função vai colocar, se isso for verdadeiro, ela vai colocar um aprovado. Se isso aqui for falso, ou seja, se a média não for maior ou igual a 7, ou seja, consequentemente ela é menor do que 7, observe que eu não estou falando menor ou igual, eu estou falando menor do que 7, isso é falso, e aí vem para o reprovado. Então, não tem como as duas coisas acontecerem. O Excel só vai executar um dos caminhos. Se for verdadeiro, ele vem para cá e isso aqui é esquecido. Se for falso, ele vem para cá e esse lado é esquecido. Então, vamos lá. Como é que eu vou escrever essa figurinha aqui na função? Eu vou colocar o se e vou fazer o teste lógico, exatamente como está lá. E7 é maior ou igual a 7? Eu poderia fazer o teste menor? Sim, poderia, só que aí eu teria que inverter o que é verdadeiro e o que é falso aí no nosso esquema, né? O que a gente não deve fazer é, usando o SIS em sequência, inverter o sinal. Tirando isso, você pode sim fazer o teste de que se E7 fosse menor que 7, também não teria problema. Eu vou fazer aqui maior ou igual a 7. Se isso for, isso é um teste, fechei o teste, ponto e vírgula. Se isso for verdade, o que acontece? Ele vai colocar como aprovado. Então, vou vir aqui e vou escrever aprovado. Entre aspas, porque é um texto. Ponto e vírgula. Se for falso, eu vou escrever reprovado. Pronto. E aí eu posso fechar o meu parêntese e dar Enter. Então, nesse caso, a média é 5,5. Ele foi reprovado. Arrasto para baixo e eu vejo aqui que ele está sendo aprovado aqui no 9, no 8,5, no 3 é reprovado e no 9,5 ele é aprovado. Sempre que você tiver uma dúvida na hora de fazer um se, porque em geral a gente sabe quando a gente tem um se, né?
você vem para o esqueminha. E observe, eu tenho duas condições, ou é aprovado ou é reprovado. Se eu tenho duas condições, eu preciso de um único C. Vamos agora para a atividade 2. O que eu tenho aqui? Praticamente o mesmo exercício anterior, eu tenho também um esqueminha gráfico aqui, eu já vou explicar. O que mudou desse exercício para o anterior? Agora eu tenho 3 critérios aqui para os lotes. Se for maior ou igual a 7, se a média for maior ou igual a 7, ele vai ser aprovado. Se essa média for maior do que 5, mas menor do que 7, for até, por exemplo, 6,9 ou 6,99, ele vai para reprocessamento. E se for menor do que 5, aí sim ele é reprovado. Então vamos lá, o primeiro passo vai ser calcular a média. Vou calcular a média por linha. A gente já viu como é que calcula a média. Não vou me preocupar muito com esse erro daqui. E aí agora eu venho aqui para o esqueminha. Olha lá. Primeiro teste do Si. Ele vai perguntar, E7 é maior ou igual a 7? Se isso for verdadeiro, ele é aprovado e acabou. Isso aqui não vai ser executado. Daqui para baixo não é executado. Mas se isso for falso, significa que E7 é menor do que 7. Eu já sei disso. Aí aqui eu emendo um segundo teste lógico, porque eu sei que é menor do que 7. Esse segundo teste lógico eu vou perguntar se ele é maior ou igual a 5. Por quê? Porque se for maior ou igual a 5, se isso for verdadeiro, o lote vai para reprocessamento. Se isso for falso, o lote vai para vai ser descartado, é reprovado. Então vamos lá, como é que eu monto esse esqueminha aqui no Si? Vamos lá, vou colocar aqui maiúsculo Si, o primeiro teste lógico. Então a média E7 é maior ou igual a 7? Eu poderia também fazer com menor, gente. Eu sempre posso fazer com um dos lados. O que eu tenho que fazer é, se eu fizer maior ou igual aqui, aqui eu faço maior ou igual também. Se eu fizer menor aqui, aqui eu faço menor também. Eu devo evitar trocar sinais e fazer testes de intervalo, que em geral são desnecessários. E7 é maior ou igual a 7, ponto e vírgula. Se isso é verdadeiro, então o lote vai ser aprovado. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Observe que eu estou na sintaxe aqui, ó, no se falso, que é isso aqui, ó, essa parte aqui. Nessa parte eu vou emendar um outro se. Então aqui eu vou pegar e jogar um outro si dentro do primeiro si. Isso que nós chamamos de si aninhados, ou sis em sequência. Esse segundo teste vai perguntar se a média E7 é maior ou igual a 5. Eu não preciso perguntar se ela é menor que 7, porque eu já sei que é, porque o teste anterior deu falso. Então eu pergunto se ela é maior ou igual a 5. Se for maior ou igual a 5, se isso for verdadeiro, então o lote vai para reprocessamento. Se isso for falso, ele vai então ser reprovado. Fecho um parêntese de um si, fecho o parêntese do outro si. Eu abri 2 sis, eu tenho que fechar 2 parênteses. É relativamente fácil ver essa questão dos parênteses, porque ele fica na mesma cor aqui. Ó. Esse daqui é mais clarinho, o de fora é pretinho. Pronto. Então, 5,5 foi para reprocessamento, depois 9 aprovado, 8,5 aprovado, 3 reprovado, 9,5 aprovado. Então, observem, se eu tenho duas condições, eu vou precisar de um se, que é um verdadeiro ou falso. Se eu tenho 3 condições, aí eu vou precisar de 2 sis. Observe que aqui é uma condição, aqui é outra condição, aqui é outra condição. Eu preciso de 2 sis. Então, o número de sis que a gente vai precisar é o número de condições subtraído de 1. Então, se eu tenho 10 condições, eu vou precisar de 9 sis. Se eu tenho 4 condições, eu vou precisar de 3 sis. A gente, em geral, faz sis dentro de sis até o número de 4. Após isso, a sintaxe começa a ficar bem complexa. A minha recomendação é, sempre que você tiver dúvida, tente montar um esqueminha gráfico como esse aqui. Eu vou partir para a atividade 3 e agora não vou mais usar nenhum esquema gráfico. O que eu tenho aqui na atividade 3? Eu tenho uma academia que possui planos promocionais
para clientes optarem para que clientes optem por trimestrais ou semestrais, né? Pagamentos trimestrais ou semestrais. Se o pagamento for trimestral, o desconto é de 15%, no pagamento semestral, o desconto é de 10%. Calcule o valor líquido cobrado de cada cliente em função do plano. Sabendo que a mensalidade é 79, qual é o desconto que a gente vai ter aqui? Ora, eu tenho duas condições, eu vou fazer um se. Então, eu vou verificar se. Deixa eu botar maiúsculo. Se, não tem problema ser minúsculo não, tá? Se a célula que está em C7 for igual a trimestral, eu posso fazer o teste também com o semestral, qualquer um dos dois. Se isso for trimestral, o que ele vai fazer? Ele vai dar um desconto de 15%, então vai ser 15% de desconto. Se não for trimestral, significa então que é, consequentemente, semestral. Então eu não preciso testar se é semestral, porque eu só tenho duas condições. O falso, por eliminação, é a outra opção. Então vai ser 10%, fecho parênteses. Se eu faço assim, ó, ele me traz o desconto, só que ele vai trazer o desconto como um percentual. Eu não quero desconto como percentual, eu quero um desconto como um valor em reais. Então, o que eu vou fazer? Por fora da fórmula, eu vou multiplicar pelo valor da mensalidade. Então, essa mensalidade aqui, F14, como eu vou arrastar para baixo, ela não pode descer, eu vou bloquear ela com linha. Então, o desconto aqui é de 11,75. Observe que o desconto aqui já é diferente, tá? Pronto. E o valor líquido vai ser simplesmente o valor mensal bloqueado menos o desconto. Isso aqui é fórmula simples, não vamos gastar tempo com isso. Duas condições, um se. Qual é a diferença? A diferença é que o meu teste lógico aqui, ele não está sendo com número, ele está sendo com texto. Essa é a diferença dos exercícios que a gente fez, né? Então, eu posso fazer teste com texto? Posso. Eu só tenho que garantir que o texto esteja escrito da mesma forma. Maiúsculo, minúsculo não faz diferença, mas se algum agente aqui, em algum deles, der um espaço, alguma coisa, vai dar erro aqui, tá? Pronto. Vamos lá na 4, na atividade 4. O que eu tenho aqui? Eu tenho dados resultantes da avaliação quantitativa e qualitativa de um processo de estagiários, né? Pronto. E eu preciso dar o status aqui do estagiário, do candidato, se ele foi, se ele vai ser aprovado ou não, tá? Pronto. Qual é a condição dele ser aprovado ou não? A condição é, na avaliação quantitativa, ele precisa ter uma nota superior a 7, igual ou superior a 7. E na avaliação qualitativa, ele precisa ter a condição de aprovado. Então, observe que eu tenho não mais assim uma condição, um critério. Eu tenho dois critérios que só vão funcionar em conjunto. Então, eu vou precisar usar uma outra fórmula, que é a fórmula E. Então, eu vou fazer a fórmula E aqui, só ela primeiro. Vou botar aqui, ó, E. E aí vou botar aqui. E é uma função, é uma fórmula de teste. Então, o primeiro teste é C7 maior ou igual a 7. Esse é o primeiro. Esse é um teste. Observe que a sintaxe da E é só teste. Lógico 1 é teste lógico 1. Lógico 2, teste, ela é só de teste. O teste 2 vai ser D7 igual aprovado. Pronto. A função E só vai verificar isso. E vai me trazer verdadeiro quando ambas as condições forem verdadeiras. Por quê? Aí agora eu vou escrever aqui do lado, se a gente for pegar proposições nos testes lógicos, né? Proposição P, proposição Q, e aí botar P, I, Q, que era dado por um chapeuzinho, a gente pode ter a proposição P verdadeira, a proposição Q verdadeira, a gente pode ter a proposição P verdadeira, a outra falsa, a gente pode ter a P falsa, a outra verdadeira, e a gente pode ter ambas falsas. Quando eu uso um teste E,
eu só considero verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Então, se eu tenho uma falsa, vai ser falso em qualquer lugar delas, e se ambas forem falsas, vai ser falso também. Se eu usasse, por exemplo, uma outra lógica, que é P ou Q, bastaria que qualquer uma delas fosse verdadeira para que o meu resultado fosse verdadeiro. Opa, peraí que ele usou aqui a entrada automática. Então, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro e aqui seria falso. Então, vamos olhar aqui o resultado da fórmula. C7 foi maior ou igual a 7? Foi. É 7. Atende. É verdadeiro. D7 é igual a aprovado? Foi. É aprovado. Então, isso é verdadeiro. Agora, vamos arrastar para baixo aqui, ó, o falso. C8 é maior ou igual a 7? Não. Já foi falso. Tá aqui, é falso. Qualitativo é aprovado? Não, é não aprovado. Então, cair nessa situação aqui, o resultado vai ser esse falso daqui. E aí eu vou seguir esse quadrinho daqui, tá? Só que a gente não vai usar o E sozinho. Eu vou usar o E como uma condição do se. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um se. E o meu teste do se vai ser um E. Por quê? Como o teste do E, esse teste aqui de dentro, ele já me dá o resultado como verdadeiro ou falso, então eu já posso partir direto para cá, ó, verdadeiro ou falso. Então, se essas duas condições acontecerem, se esse E aqui de dentro for verdadeiro, então o que, que vai acontecer? O candidato vai ser aprovado. Se isso for falso, o candidato vai ser reprovado. Fecha o parêntese e pronto. Então, observem que o candidato só vai ser aprovado quando ambas as condições forem atendidas. Aqui não foi, ambas não foram. Aqui foi aprovado no qualitativo, mas não foi no quantitativo, então ele é reprovado. Aqui ele é aprovado no quantitativo, mas não no qualitativo, ele é reprovado. E aqui ele não é aprovado em nenhum dos dois, então ele é reprovado. Então, observem como a gente faz a inclusão da função E dentro do teste lógico da função se. E esse E dentro da função se já serve como teste para usar depois o aprovado e o reprovado aqui, o valor se verdadeiro, o valor se falso, que são esses aqui. Ok? Vamos lá. Vou partir agora para a atividade 5. O que é que eu tenho aqui na atividade 5? Eu tenho uma tabela de pontos que vão ser dados num programa de milhagem de uma companhia aérea fictícia. E esse programa de pontos ele vai dar pontos em função da distância do trajeto, tá? Do trecho. E aqui embaixo eu tenho também a parte do cliente. Né? Aqui eu tenho os clientes, eu tenho a distância percorrida e eu tenho dizendo como foi o pagamento. Opa, tem um outro critério aqui, ó. Além da pontuação em função da distância, a empresa ainda concede 50 pontos extras caso a forma de pagamento seja feita à vista no cartão de débito. Se for a crédito, não tem. Olha lá como eu vou fazer isso aqui. A gente tem mais de uma opção para resolver esse tipo de atividade. Eu vou fazer uma delas, mas esse tipo de atividade dá para fazer até com mais de uma opção. E a gente vai ver que, em geral, problemas complexos do Excel, à medida que a gente vai aumentando a complexidade, eles vão ter mais de uma solução. E cabe a gente apenas buscar qual seria a solução mais simples, né? A fórmula mais simples para poder a gente resolver. Então, vamos lá. Eu vou fazer a primeira parte aqui. Então, observe que eu tenho uma condição de 200, depois de 200 a 400, de 400 a 600 e acima de 600. Eu tenho 4 condições ali, eu vou precisar de 3 Cs. E depois ainda tem o Si do débito e crédito, que eu vou fazer ele por fora. Então, vamos lá. Eu vou fazer o primeiro Si. Deixa eu botar maiúsculo aqui para ficar certinho, mas não tem problema. Se a distância percorrida pelo cliente for maior que... vamos colocar menor, vou fazer com menor. Até 200, né? E depois de 200 a 400. Na verdade, eu vou botar até 200, incluindo 200. Então, se for menor ou igual a 200,
O que acontece? Ele vai receber 250 pontos. Eu vou clicar aqui nessa célula e vou bloqueá-la, porque ela não vai poder descer. Vai ser 250 pontos. Ponto e vírgula. Se isso for falso, eu já sei que é maior que 200. Aí agora eu vou perguntar se C15, que é essa célula que a gente está testando, é menor ou igual que 400. Porque eu já sei que ela é maior que 200. Então eu vou verificar se é menor que 400. E vou na ordem. Se isso for verdadeiro, então ele vai receber 500 pontos. Bloqueado aqui também. Se isso for falso, eu agora preciso testar se C15, é menor ou igual que 600. Se isso for verdadeiro, então ele vai receber 750 pontos. Vou bloquear ela aqui. Se isso for falso, eu já sei que é maior que 600. Então eu não preciso fazer mais nenhum teste lógico. Eu já vou selecionar aqui C11 e vou bloquear. Vou fechar 1, 2, 3. Né? Abre 1, abre 2, abre 3. Então vou fechar os parênteses. Opa, esqueci um se aqui. Cadê? Se foi maior que 200. Aqui, faltou um se aqui no meu, tá, gente? Aqui, ó, faltou esse se aqui. Ó. Se C15 menor que 400. Pronto. Aí vamos lá. Ops, ainda cliquei aqui. Volta aqui. Pronto, agora vai. Pronto. Olha lá minha fórmula. Se, vou pegar aqui de novo. Se C15 menor que 200, são 250 pontos, que é C8. Se C15 menor que 400, menor ou igual a 400, então vão ser 500 pontos. Se C15 menor ou igual a 600, então é 750 pontos. Se não for menor que 600, eu sei que ele é maior que 600, então 1000 pontos, que é a célula C11. Perfeito o si. Então, por exemplo, 375 pontos está em 500, 375 quilômetros está em 500 pontos, o si está certinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um si. Vou fazer aqui pela barra de fórmula e vou adicionar um outro si. Se o pagamento no cartão de débito, pagamento no cartão aqui, que é a célula D15, for igual a débito, se D15 for igual a débito, então o que acontece? Se for no débito, eu vou adicionar 50 pontos. Já tenho mais ali, né? Se isso for falso, quer dizer, não é débito, consequentemente é crédito, não soma nada. Ou seja, ele vai somar com zero e vai ficar o que era antes. Então, agora aqui eu tenho 550 pontos. Vamos pegar um que foi com crédito. Então, pronto aqui, ó, 1.200 quilômetros, foi acima de 600, são 1000 pontos. Ele pagou com crédito, não tem extra, então são 1000 mesmo. Aqui ele 375, está aqui no 500 pontos. Como ele pagou com débito, foi para 550. Arrasto para baixo e finalizo. A função aparentemente fica uma função grande, mas ela não é assim tão difícil, né, pessoal? Bom, as atividades 6 e a atividade 7 eu vou deixar para vocês fazerem. São atividades que vão exigir de vocês aí um pensamento, tem que pensar direitinho como é que vai fazer os sis, né? Principalmente a 7, é bem bacaninha. E eu vou deixar como desafio para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.